vamos falar sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Este livro, escrito pela Emily Brontë, tá? Então, se você já ouviu o nome dela em algum lugar ou o sobrenome, não estranhe, porque ela é irmã da Charlotte Brontë. A tá é responsável aqui pelo livro da Jane Eyre, tá? As duas, né, irmãs, escreveram aqui livros fantásticos, mas hoje nós vamos falar do Morro dos Ventos Uivantes. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1847, tá? Inicialmente ele foi publicado parte 1 e parte 2, tá? Hoje agora ele é publicado já em versão única e tal, mas ele pode ser sim dividido em duas partes, tá? Este é um livro que foi escrito de uma forma um pouco incomum para a época, tá? Ele é um romance, ou não sei se a gente pode considerar como um romance, tá? Porque ele é muito diferente do que é o habitual, do que a gente já tá conhecido, né? O mocinho como herói, a mocinha ali toda perfeitinha e tal, aquele casal bonito que se une, que se enfrentam às adversidades e tal. Já aqui em O Morro dos Ventos Uivantes, as coisas não acontecem dessa forma, tá? Quando você começa a ler, você percebe que você detesta os dois protagonistas, tá? Tanto a Catherine quanto o Heathcliff, eles são personagens assim, meu Deus, eles são chatos, eles são egoístas, eles não são agradáveis, tá? E durante toda a leitura, realmente existe uma atmosfera muito pesada, muito carregada ali por conta do que esses personagens causam. E a Emily, ela foi tão genial na hora de escrever este livro que ela conseguiu colocar isso nas páginas de forma que gera até um desconforto em algumas cenas. Em alguns capítulos ali, conforme você está lendo, aquilo parece tão real, aquilo fica tão real em você, você sente tanta raiva dos personagens, desses dois protagonistas, e ao mesmo tempo é um livro que você não consegue parar de ler. Você simplesmente lê e você quer saber o que vai acontecer, né? Ele é o livro da tempestade, tá? No final tem uma frase bem interessante, né? Quase muito reflete, né? Que é calmaria após a tempestade, né? E é realmente isso, porque o livro inteiro ele é uma tempestade. O Morro dos Ventos Uivantes, na verdade, ele pode ser considerado o protagonista de toda a história, tá? Porque o que acontece? Morro dos Ventos Uivantes nada mais é do que a casa onde se passa a maior parte da história, tá? E essa história, ela está acompanhando as gerações. Então a gente começa ali com eles criança, depois a gente pega a parte dos casamentos, a parte do nascimento dos filhos, que é onde ele termina. Então ele inicia e termina com o fim da primeira geração ali falecendo, tá? Isso não é um spoiler, não vou dar mais detalhes sobre isso, tá? Mas, então, tudo ali é passado nessa casa, no Morro dos Ventos Uivantes, ela é chamada assim. Então, é tanto na granja, ali, que depois é onde a Catherine se casa, ela vai morar ali, e ela não se casa com o Heathcliff, então isso torna ele ainda uma pessoa muito pior. Até na segunda parte, então, após o falecimento da Catherine, ele fica insuportável, ele fica realmente muito demoníaco, ele não é um personagem agradável, você detesta ele é uma pessoa assim muito mal, muito egoísta, muito ruim. Explica-se também um pouco disso, porque no início, né, ele foi criado como um irmão adotivo, então ele não era bem-vindo pela família e tal, então assim, ele teve maus tratos, mas ainda assim dentro dele já existia essa maldade, né, só foi piorando com o tempo, né? Então, assim, o Morro dos Ventos Uivantes, eu tenho que dar, assim, uma salva de palmas pra Emily, porque eu nunca li um livro onde eu odiasse tanto os personagens e eu amasse tanto a história, porque é um livro onde você lê e não para, e ao mesmo tempo é um livro que traz uma sensação ruim em vários aspectos, em vários momentos. E é um livro tão pesado, tão complexo, os personagens eles são desenvolvidos de uma forma assim tão ampla que é surreal. Então, sim, eu indico muito a leitura daqui do Morro dos Ventos Uivantes, porém, já não espere um livro leve, um livro tranquilo, alguma coisa para se distrair, não. Ele é um livro realmente bem complexo, bem pesado, tá?
Então já tenha em mente quando você for começar a ler ele, que você vai encontrar isso no livro, tá? Aqui eu vou ler um pouquinho do que tá na parte de trás aqui da minha edição, tá? Aqui. O Morro dos Ventos Vivantes era o nome da residência do Sr. Heathcliff. O vivante era um adjetivo provinciano significativo, que descrevia a confusão atmosférica a qual aquela região estava exposta em dias de tempestade. Lá, de fato, devem soprar o tempo todo ventos puros e revigorantes. Pode-se adivinhar a força do vento norte soprando sobre a propriedade por conta do ângulo excessivo de inclinações de alguns abetos atrofiados na parte de trás da casa, e por uma série de espinheiros cujos galhos se esticavam todos na mesma direção, como se ávidos por uma esmola de sol. Felizmente, o arquiteto anteviu o fato de que a construção deveria ser resistente. As estreitas janelas estavam bem embutidas nas paredes, e as esquinas eram protegidas por pedregulhos salientes. Essa minha edição aqui, ela é da Príncipes, tá? Ela tem aqui 368 páginas, elas são amareladas, tá? Como vocês podem ver. É uma edição gostosa, ela não tem nenhuma nota, nem comentário no livro, ele é realmente só o texto mesmo, tá? Se você quiser ler, ele também já está em domínio público, este livro, então você acha em alguns locais aí para download, para ler via PDF ou via Kindle, não sei. E eu super indico, leiam. Este livro é um livro assim que você tem que ter na estante, você tem que ler, você tem que conhecer, principalmente se você gosta deste tema, deste gênero, ele vale muito a pena, eu super indico, bom?